Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a potência do Espírito Santo estejam com todos e cada um de vós nessa noite. Amém? Vocês me perdoam, mas é tudo por culpa do pai. Pai Coruja, sabe o que é o pai Coruja? Eu sou filho espiritual de Alcimar. E então, como todo pai, ele acha que o filho é o melhor, é o bom, né? Não liga, perdoa. São afeições do coração. Mas eu peço que Deus entenda os sentimentos do meu irmão e possa me acompanhar para eu poder dar uma palavra poderosa para vocês. Amém? Eu quero falar hoje sobre homem sujeito à autoridade. E para isso vamos no livro de Provérbios, capítulo 30, verso 24 ao 28, da santa e poderosa palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 30, verso 24, diz assim: há quatro coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo marcham todos em bandos. O gecko, que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Sabemos pela palavra que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Ele disse que as coisas que a gente tem por alto, por prezado, para ele muitas vezes não tem valor. E as coisas que nós sentimos que são muito pequenas, são grandes diante de Deus. E são uma forma de nós chegarem a fazer a vontade dele aqui na terra. Então a palavra do Senhor fala em Isaías 55, ele fala que realmente nós temos que nos achegar aos pensamentos dele por causa desse fato. Isaías 55, 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E tem uma coisa que é muito importante para a vida cristã e é muito grande diante de Deus. É o fato de ser pequeno, de ser humilde diante do Senhor. Essa virtude não é muito prezada pelos homens. E é um problema, porque muitas vezes o crescimento espiritual nos faz sentir que somos super-homens, que somos todo-poderosos. E foi esse o motivo da queda de Satanás. Ele subiu tanto, ele se achou tão formoso, tão poderoso, que seu coração ficou soberbo. E ele pretendeu se fazer alto, grande, forte. E então, veja que todos os servos de Deus que têm usado, têm uma característica. Eles não ficam ofendidos quando são ofendidos. Eles não ficam magoados pelas atitudes das pessoas, que somos falhas, erradas, e fazemos muitas coisas sem propósito de ferir, de machucar, mas somos pouco sábios e fazemos as coisas de forma equivocada. Mas é importante que você saiba que quanto mais pequeno você se acha diante de Deus, Ele enxerga você como um grande homem. Foi assim como Abraão, foi assim com
Moisés, foi assim com o apóstolo Paulo, e foi assim também com a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Eu quero falar em ela, porque está expressado em Lucas, capítulo 1, no verso 48. Então diz a partir do 1,47, diz assim. Obrigado, irmão. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Essa palavra, contemplou na humildade. A humildade, na verdade, aqui está a pequenez, a pequena estatura da tua serva. Então, meus amados, estas 4 coisas muito pequenas na terra são 4 princípios de sabedoria que fazem que nós, pessoas comuns, fiquemos cautelosos e nos desviemos do mal, porque ser sábio significa isso, segundo a palavra de Deus. Então, está escrito em Provérbios capítulo 14, verso 16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Interessante. Mas, então, ser sábio na palavra de Deus é ser entendido na vontade de Deus, o que Deus quer que nós façamos. Uma pessoa que sabe o que Deus quer da sua vida é sábio. Aquele que, então, anda segundo o caminho de Deus, os princípios da palavra, aquele que se fundamenta a vida naquilo que Deus quer, na vontade de Deus, é andar com sabedoria. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 5, verso 15 e 17, confirma isso que eu estou falando e diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Então, meus amados, ser pequeno, ser humilde, não é um problema, não é um defeito. Mas para viver bem com a vida e com Deus, nós temos que cumprir na nossa vida esses princípios de sabedoria. O primeiro, então, passando por cima, porque eu quero me focar no tema que é a cobertura, a proteção espiritual das pessoas, eu preciso falar dos princípios gerais. O primeiro, é preciso aprender a discernir o propósito da nossa vida aqui na terra. A formiga, ela tem um propósito no seu trabalhar, e é fazer alimento no tempo bom, para quando é o tempo de chuva, o tempo frio, não precisar. Então ela guarda o alimento para ter esse alimento e não precisar sair em tempo ruim. Ela tem um propósito do trabalho. Os cristãos temos que ter o propósito bem definido na nossa vida. Você não é cristão por conveniência própria. Você não é o cristão porque quer trabalhar para um pastor ou uma determinada igreja. Você é cristão e serve a Deus.
E tudo que você faz, faz para glorificar o nome do Senhor. Tudo fazei para a glória de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 13:31. É por isso que o apóstolo Pablo falava, Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Então, a vida cristã tem um propósito. E nosso propósito é glorificar ao Senhor. Amém? O segundo princípio de sabedoria é aquele que eu vou desenvolver posteriormente, mas é preciso aprender a nos proteger. Então, como os arganaces são roedores muito parecidos com o coelho, que moram na roca, no monte. E eles não precisam de gastar dinheiro para fazer fortalezas de proteção, porque são pequenos. E eles se colocam nas fendas e nas rochas, e eles ficam seguros. Um felino ou uma pessoa ou um animal que quer comer, eles não conseguem. Por quê? Porque não conseguem tragar eles, porque estão protegidos na roca. Na verdade, isso mostra um segundo princípio. Jesus é nossa rocha de proteção. Mas nós, como crentes, temos que estar protegidos com rochas vivas, que é o povo de Deus. Diz a palavra, vocês também são rochas, pedras vivas, casa espiritual. Isso está escrito em 1 de Pedro 2, versículos 5 e 6. Então, é muito importante que você esteja sobre cobertura, para exercer autoridade, para você exercer poder. O centurião romano, ele entendia essa figura. Ele tinha seu servo doente, chegou a Jesus, isso em Mateus capítulo 8, versículos 5 e 10, e disse: eu sei que você é um homem que está sobre autoridade e tem autoridade. Fala uma palavra e meu servo vai ficar são. Porque eu também sou homem baixo autoridade e eu falo e os meus servos obedecem. Jesus ficou maravilhado e disse que em Israel não tinha encontrado pessoas com tanta fé como esse homem. É o princípio da autoridade. Então, outro princípio importante é aprender a trabalhar em equipe. Nós, como corpos, somos um membro e cada membro exerce uma função. Se você não se alia, não se associa com seu irmão, você perde força. Por quê? Você não é um Superman, não é a Mulher Maravilha. O Superman e a Mulher Maravilha, super-herói, não se converteram ainda. Somos pessoas que precisamos. Você não sabe tudo. Quanto maior é o trabalho que você tenha para fazer para o Senhor, precisa de mais gente, de mais pessoas do seu lado, fazendo aquilo que você não sabe fazer, porque você pode ser braço, mas não é perna. Você pode ser olho, mas não é pescoço. Então, você querer fazer de tudo, por um tempo vai se dar bem. Moisés estava fazendo isso. Ele estava agotado, trabalhando, e o seu genro, o seu sogro, falou: Moisés, você vai ficar mal, você vai morrer. Está fazendo tudo sozinho, delega funções e faz o povo trabalhar, porque senão você vai acabar morto e todos vocês vão ficar mortos. É o princípio de trabalhar em equipe. Então, uma igreja que precisa crescer tem que aprender a usar todo mundo. Usar até os gagos para pegar a palavra, porque eles têm graça. Talvez não seja o falar, mas a orar vai impactar as pessoas. Então, é preciso aprender a trabalhar em equipe, mas é preciso também aprender a ser útil, se sentindo que você está capacitado com poder de penetração, como
os geckos. Os geckos, na verdade, são lagartixas, que deve ter uma por aqui. Elas se enfiam em todo quanto é canto, você atrapa com a mão, mas ela é útil porque come as moscas, os mosquitos, e os palácios do rei, eles ficam limpos, porque são úteis. Então, o ruim não é você ter condições ou não ter condições, o ruim é você ter condições e não fazer nada. Você tem que entender que tem a capacidade do Espírito Santo para penetrar em qualquer lugar, nos palácios do rei. A igreja, então, tem que ter a visão de entrar na educação, entrar na política, entrar nas artes, entrar nos negócios, entrar em todo lugar, porque tem o Espírito Santo, tem o poder e a unção do Espírito Santo para fazer estratégias de penetração. Mas hoje eu queria falar por que as pessoas não usam o princípio da cobertura, que para mim é um dos princípios muito necessários, fundamentais, junto com os outros que são os princípios da sabedoria. Mas hoje quero falar por que custa tanto que as pessoas se submetam a outras. Alguém disse para mim: não, eu tenho só Deus, eu me entendo com Deus, eu sou sumisso e meu Deus é meu Senhor, eu não quero saber de nenhum líder. E a palavra de Deus mostra que se você não se submete ao líder, você não está submetido ao Senhor. Então, o princípio de liderazgo sobre cobertura é sentir-se protegido como aquele bichinho pequeno, aquele roedor que se coloca nas fendas das pedras. Então, por que custa tanto? Sabe, porque você precisa entender que para se submeter a Deus, não só é necessário cumprir a palavra, andar nos caminhos do Senhor, fazer a sua casa sobre a rocha, sendo não só ouvidor da palavra, sino fazedor dela. Mas é necessário você se entender com as pessoas e se relacionar com as pessoas. Então, a pessoa na igreja que não tem uma cobertura, anda sozinha. Não tem proteção. Cobertura é proteção. Então, toda pessoa deve ter alguém que você dá conta da sua vida. O próprio Jesus Cristo dava conta da sua vida ao Pai. Então, meus amados, por que então tem dificuldade? A primeiro e o grande motivo é o líder muitas vezes não corresponde ao padrão que consideramos aceitável. É interessante, mas muitas vezes o Senhor manda pessoas para cobrir nossa vida. Todos nós, se vamos a algum lugar, temos tido em algum momento da nossa vida uma pessoa que foi importante na sua vida. Eu me lembro, nos primeiros dias de cristão, eu estava perdido, não tinha noção do que era cristianismo. Eu, quando entrei na igreja por primeira vez, eu fiz a decisão, mas eu não sabia nem o que estava fazendo. De pronto, então, quando a pessoa disse: quem quer trocar de vida? Eu fui o primeiro em sair, e a Beatriz saiu junto comigo. Eu me lembro que foi um momento de confusão na minha vida, mas eu tinha uma certeza: eu precisava cambiar meu modo de viver. E com essa certeza fui na frente, e então subi no púlpito, porque eu não sabia, não tinha assistido aos cultos, e as pessoas normalmente ficam aqui na frente, né? Eu subi na frente, e sabe, eu subi no púlpito, e os pastores se perceberam que era um tonto que estava indo lá, um principiante que não sabe nada de nada. Então me honraram, oraram por mim e disse: fica tranquilo, esse seu lugar está bom, Deus tem propósito para você. Eu disse:
que propósito terá Deus comigo? Mas pior, ainda eu desci, e quando eu desci, então teve uma maior confusão. Alcimar deve se lembrar aí, tinha uma senhora baixinha, endemoniada, e ela brigava com todo mundo, só estava de bem comigo. Ela me olhava com uma graça, eu parecia que... Aí eu fiquei muito nervoso, né, envergonhado, né? Uma mulher, eu não sabia muito de demônio, mas imaginava de que era uma mulher má, olhando para mim com muito carinho. Então tive vergonha, apareceu Alcimar. Ele disse: olha, o inimigo quer te tirar deste lugar. Ele disse: faz tempo que eu não vejo isso. Disse: mas eu tenho certeza que Deus tem propósito com a sua vida. Disse: eu e a minha casa estamos sobre você, vamos cobrir. Então, eu tive uma pessoa que me cobriu, e isso é proteção. Ele perguntava para mim: como que está a tua vida? Eu então contava para ele: não consigo fazer isso, tenho essas coisas e tudo mais. Então, o princípio de cobertura. Mas, por que as pessoas têm dificuldade? Primeiro, porque pensam que o líder deve ter uma característica muito especial, do meu modo. E assim fizeram com Jesus. Jesus veio para o mundo judeu, e eles não aceitaram, porque eles estavam esperando que talvez venha o Messias como se fala, em uma nave especial, uma nave espacial, ou então viesse com superpoderes e tudo mais. E ele então nasceu pequeno, nasceu humilde, nasceu em uma granja onde nascem os animais, um pesebre. E então diz a palavra do Senhor que Jesus não foi honrado porque eles tinham outra expectativa do tipo de Messias que os judeus esperam. E ele veio para o céu, mas os céus não o receberam, nem deram honra. Ele não pode, inclusive, segundo a palavra, fazer milagres ali, por causa da incredulidade deles. Eles não acreditavam que que está em casa, que tem pai conhecido, tem uma mãe conhecida, então tem seus irmãos conhecidos, ele não podia ser uma pessoa especial. Então, Marcos capítulo 6, versículo 1 e 5, mostram então que muitas vezes nos custa ficar sobre cobertura de alguém, porque nós temos outras expectativas dele como líder. Outro problema muito frequente, porque as pessoas pensam que o homem não é digno de honra nem de respeito por causa dos seus erros, das suas fraquezas. Esse é um grande erro. Eli, o sacerdote de Deus, era um péssimo sacerdote. Eu não gosto de falar assim, mas é a verdade. E ele tinha filhos impíos, e ele não exortou adequadamente os filhos. E Ana estava com a amargura da alma, porque ela tinha a vontade de toda mulher casada que quer ter filhos. E ela diz a palavra que estava, só no coração falava. Ele mexia a boca, mas não saíam palavras, porque ela estava angustiada da alma, chorando, clamando ao Senhor pelo milagre. E Elias, então o sacerdote olhou e disse: coitada esta mulher bêbada. Então ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. E 1 Samuel 1,14. E sabe, Ana poderia ter respondido: não seja atrevido, profeta, você está totalmente errado, você está equivocado, não pode ser que um ungido de Deus fale desse jeito. Mas ela não falou assim, ela honrou. Então, no lugar da desonra, ela honrou a autoridade do sacerdote. Então disse: não, Senhor meu,
eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Então, Eli, o sacerdote, ficou honrado com as palavras dela. E ele disse, seja feito conforme a tua vontade. Então, você aceitar a cobertura do líder, mesmo que ele não seja um líder perfeito, traz benefícios muito grandes, porque isso é precioso diante de Deus. Outro fato importante, outro exemplo foi a mulher grega de origem sirofenícia. Alguém lembra desse quadro especial? Essa mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido do Senhor Jesus, ela foi e ela chegou e diz a palavra que postrou-se e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Então Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da tua filha. Que tremendo. Jesus, na verdade, essa mulher grega, a cultura grega fazia as pessoas muito orgulhosas, porque eles pensavam que eram sábelo tudo. Você fala assim? Bom, você entende, né? Mas, na verdade, ela reconheceu o Messias e honrou. Talvez não entendeu porque o Jesus falou comparando com uma cachorrinha. Se fosse na Bolívia, agora segundo a lei, isso é discriminação, tem cárcere. Hã? Tem cadeia. Então, mas ela não entendeu assim, por causa do seu coração. E ela foi premiada. E sabe, meus amados, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Jesus não precisou ordenar ao demônio, sai demônio imundo, nada. Só com a atitude da mulher, ela foi premiada, porque entendeu o significado de estar sobre cobertura espiritual. É por isso que Pedro, apóstolo, fala, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrad al rei. 1 Pedro 2:17. Outro problema importante para nós ficar longe das coberturas é que imaginamos que Deus não colocou a pessoa, que essa pessoa foi colocada pelo pastor por causa das amizades, por causa das influências, porque não gostamos da eleição feita e dizemos isso, não corresponde, não é a pessoa adequada, essa pessoa não serve para mim. Mas a palavra de Deus nos ensina que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Quem resiste à autoridade está resistindo à vontade de Deus, está contra Deus, está fazendo o papel do diabo. Tremendo, não? Então, na Bíblia tem o exemplo de Saul, um mau líder. Saul foi elegido em contra da vontade de Deus, mas Deus endossou, de tal maneira endossou, quando Saul começou a fazer coisas ruins, o próprio Deus, ele falou em 1 Samuel 15:11, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Diz a palavra que foi constituído por Deus. Então Davi recebeu o reino porque honrou a Saul. E Saul foi destituído do seu reinado porque não soube honrar a Davi.
Então, tem uma cena especial onde você vê que Davi tinha tudo para poder acabar com Saúl. Inclusive, acabar com sua vida, porque ele estava sendo perseguido por ele. E ele quis mostrar que tinha a oportunidade, tirando um pedaço da sua capa, né? Não é verdade? E então o Espírito Santo o constrangiu e ele percebeu e disse: não vou fazer isso. Ninguém toque o ungido de Deus. Ele estava ciente do que é tratar com a cobertura espiritual. Sabe, meus amados? Então, é por isso que Pedro disse: servos, sede sumisos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom o cordato, mas também ao perverso. Essa é a palavra de Deus. Está falando aqui a palavra perverso. Eu fui estudar um pouquinho, porque soa meio mal. Escoliótico, o líder torcido, o líder que tem os conceitos maus de liderazgo, que às vezes é abusivo, que às vezes não é correto, que se equivoca, mas nós temos que honrar as autoridades. Isso é benefício para a nossa vida. O quarto motivo, porque muitas vezes imaginamos que o ato de honrar ao líder, de respeitar, de dar honra ao líder é uma coisa que não é necessária, é algo indigno ou é um desperdício. Em Marcos, capítulo 14, versos 3 e 9, eu vou ler porque é muito importante você ver esse episódio. Marcos, capítulo 14. Verso 3 e 9, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer bem a mim, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Tremendo. Você veja que alguns dos próprios discípulos pensaram: que desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. É o salário de um ano de um trabalhador comum. Mas eu quero dizer que tudo que você faz por honrar a sua cobertura, o seu líder, não é desperdício. É uma coisa muito bem vista pelo Senhor. Você não pode falar mal de uma autoridade. Você não pode criticar a uma autoridade. Você não pode visualizar os defeitos e deixar ele descoberto, porque isso pesa diante de você com castigo. Mas se você honrar o seu líder, mesmo que ele seja limitado, mesmo que ele seja uma pessoa que falha, e você honrar a sua bênção
está estabelecida por Deus. Sabe, nós como povo cristão temos que saber respeitar quem está a um nível superior. Todos, em algum momento, estamos sobre a autoridade. Quem de vocês trabalha fora e tem empregadores? Levante a mão. Então, você deve honrar o seu chefe. O chefe da empresa, aquele que dá o trabalho, seja ele chato, seja ele muito exigente, você tem que se empenhar, fazer o melhor. Mas ainda se é cristão. Alguém me disse: pastor, mas somos cristãos, por que você é tão rigoroso comigo? Deixa eu dormir um pouco e depois eu sou trabalhador, mas sou trabalhador não é uma empresa, estou trabalhando na igreja do Senhor. Eu falo, se na empresa você tem que cuidar do seu trabalho, você tem que honrar ao Senhor, fazendo o melhor que você pode. Honrar aos pais. Os pais são e foram donde por muito tempo nossa cobertura. Muitos de nós não honramos nossos pais e estamos lutando na vida e não sabemos por que temos tanta dificuldade, mas estamos sobre castigo, sobre juízo, porque um dos prêmios que temos, um dos mandamentos com promessa é honrar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Estar sobre cobertura é respeitar os pais, mesmo que ele seja gogó, velhinho, porque às vezes você fica velhinho e então as pessoas começam a falar forte com você. Eu falo para minha mulher, eu tenho medo de ficar velho, porque eu tenho medo que você vai me falar forte, porque eu vejo que os velhinhos, coitados, já não têm voz nem voto. Temos que honrar nossos pais. Sabe, meus amados, honre a seus líderes espirituais. Olha, eu sou muito grato pelo Alcimar, pela Márcia, são meus filhos. A Márcia é um pouquinho menor que eu. Mas eu olho ela como uma mãe. Olho Alcimar como um pai espiritual. Porque se não fosse ele, não sei se o Senhor teria outro. Mas eu sei que Deus me mandou ele para me cobrir, para me proteger. Sair fora da cobertura é você ficar desprotegido. É você ficar fora da rocha. É você ficar fora da proteção. É você ficar descoberto. É você ficar exposto. É você ficar limitado. Então, mulheres, sejam submissas a seu esposo, como se fosse Cristo. Ele é sua cobertura. Não adianta você falar alto com ele, xingar, mostrar os defeitos. Tem mulher que só se queixa do marido. Tem mulher que só fala mal do esposo. Honra como se fosse Jesus Cristo. Esse é um mandamento também. Então, minhas amadas, você também tem que honrar os seus líderes espirituais, mas o líder espiritual tem que honrar a seus liderados. Por isso fala a palavra, olhai aos outros como a superiores a vós mesmos. Não adianta você querer ser, isso eu falo também para os homens, porque os homens têm que amar as mulheres, não só esperar honra, respeito, mas também dar amor, entrega, assim como o cuidado que Jesus teve com a igreja, é o cuidado que o homem tem que ter com a mulher, tratar como vaso frágil, honra mútua. Então, meus amados, se você é um líder, tudo o que você faça, pergunte se está fazendo baixo cobertura. Tem muita coisa que a gente faz de um modo equivocado. Um dos problemas que eu trato na igreja é que, por exemplo, tem um relógio de oração
E é muito na moda agora o relógio de oração, tem 4 relógios completos de cada meia hora, estão orando as pessoas. E então surgiu uma pessoa, uma líder. Eu também estou com um relógio, eu quero fazer o relógio. Então eu escrevi, qual é a sua cobertura para fazer isso? Então, você pergunta, orar não é bom? É. Mas fazer as coisas independentemente, sem as coberturas espirituais, é mal, divide, fracciona, limita o poderio da igreja. Então, meus amados, tudo que você faz tem que ter cobertura. Os líderes devem aprovar. Você não pode fazer como se fosse olhaneiro solitário, independente. Se você faz alguma coisa, a esposa pergunta para seu esposo. Se você, esposo, vai tomar uma decisão importante que involucra a família, pergunta para eles. Se você tem alguma dificuldade, pede ajuda, pede conselho. Você deve aprender a ser forte, se proteger, estando sobre este princípio chamado cobertura na igreja. Sabe, meus amados, eu entendi essa lição muito forte na minha vida em um momento muito especial. Nós, junto com minha esposa, há 2 anos atrás, tivemos simultaneamente câncer de pele. Eu tive no rosto, ela teve na orelha. E eu tenho visto que isso não é muito pouco frequente. E não é que eu veja tudo de uma forma espiritual e esteja procurando o significado de tudo, mas frequentemente eu posso encontrar que as coisas que acontecem também por um lado espiritual. E sabe, a pele é o maior órgão do corpo humano, o animal. Ocupa aproximadamente 2 metros e seu espessor varia entre 0 centímetros, 0,5 milímetros, los párpados, 0,5 milímetros, e 4 milímetros aquele no talão, a pele mais grossa, no calcanhar. Seu peso aproximadamente 5 quilos. Mas eu percebi que ele atua como uma barreira protetora. E essa barreira protetora isola o organismo do meio que a rodeia para proteger. Se você não tivesse pele, as infecções do ar te pegariam. E ele contribui também a manter íntegras as estruturas diversas. Ele disse, Rolando, cuida da sua cabeça, da sua cobertura, você precisa melhorar, está com câncer. E a igreja, que é a figura da esposa, também tem câncer de pele. Porque não entendem o que significa o princípio de cobertura. Estão crescendo sem cuidado. Então, e esse processo de crescimento, de fazer as coisas sem a cobertura, mata as células que estão ao redor, porque é canceroso. E pode dar metástases, faz com que o corpo se divida, muito frágil. Então tem frequentemente pessoas, vai enchendo a igreja e de pronto sai 1, 2, com um monte de gentes e vai fracionando. Por quê? Porque não tem harmonia, porque estão violando este princípio chamado princípio de proteção, de cobertura. É o princípio do roedor na fenda da rocha. Então, meus amados, eu tenho desesperadamente acordado para essa situação. Eu falo na igreja, ninguém pode ficar sem sua cobertura. É necessário que o novo cristão tenha seu irmão mais velho, seu irmão maior. É necessário que aquele que
está trabalhando em um ministério, o líder do ministério saiba da vida dele, o cubra, o proteja, porque não podemos estar sem coberturas. O diabo anda como leão rugente, procurando quem devorar. Fala a palavra isso? Mas eu quero lhe falar algo muito especial. Você sabe como os felinos, o leão, pega as presas? Ele vai na frente primeiro para provocar o dispersamento. Se fala? Dispersação? Dispersamento? Sim. E então ficam os mais frágeis, os mais pequenos, e então eles vão com tudo e comem. É a estratégia de Satanás. Em alguma pressão, em algum problema, saem as pessoas que estão sozinhas, fracas, e então ele devora. Irmão, precisamos um dos outros. O teu líder, o teu irmão, é a tua família. Você tem que amá-lo, você tem que respeitá-lo, você tem que entender que você não pode andar sozinho. Você é parte de um corpo. E um braço não pode andar sozinho. Precisa do corpo. É por isso que o apóstolo Pablo disse: porque eu sou olho, não vou precisar do braço, porque eu sou braço, vou falar para a perna, eu não preciso de ti. Nós precisamos. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Você tem que ter cobertura espiritual e deve ter gente que está sobre a sua cobertura. Esse princípio é muito importante para vocês, para mim, para toda a igreja do Senhor. São coisas pequenas, pero que são mais sábios que todos os sábios. Deus está querendo que você não ande só. Eu pergunto para você: você tem contado os seus problemas para alguém? Quem é sua cobertura? Se a resposta é não, você está mal na vida cristã. Você está perdendo o tempo. Você não está enquadrado na vontade de Deus. Os dias são maus. Portanto, eu peço que vocês prestem qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure andar como o Senhor quer, cheio do Espírito, cantando alabanças, estando em harmonia com os irmãos, sujeitos uns dos outros, respeitando os pais vendo com amor os filhos, as esposas se submetendo aos seus maridos, os maridos tratando as esposas com respeito, com honra, com amor. Sabe, os servos respeitem os seus patrones, seus chefes, e cada um de nós nos ajudando, porque essa é a vontade de Deus para com Cristo Jesus. Amém? Então, meus amados, eu não quero que você seja parte de uma metástase, de um câncer. Você nasceu nessa igreja e tem propósito nessa igreja. Se você sair, é porque Deus mandou, não porque você sai. E se você é mandado por Deus, vai com uma missão de prolongação, de multiplicação. Não vai fazer divisão. Se você quer andar nos caminhos do Senhor, abra seu coração para alguém que é maior, que você tenha confiança. Fale de seus problemas. Não esteja sozinho. Ser fraco não é ruim. Você viu ser pequeno. É coisa grande diante de Deus, porque você vai procurar cobertura e você vai ficar protegido. É por isso que o apóstolo Pablo, ele gostava de se sentir fraco. Porque quando ele se sentia fraco, ele sabia que o poder de Deus descansava sobre ele. É por isso que o débil deve falar forte: sou no Senhor. Quando estamos cobertos no corpo de Cristo, a igreja, somos fortes no Senhor. Amém? Então eu quero que você seja honesto com você mesmo.
se você tem andado sozinha, se você tem andado sozinho, sem conselheiro, sem amigo, se você não tem sucessor, se não tem alguém que te guie, que te oriente, é momento de arrepender-se, de pedir perdão ao Senhor, porque Deus quer levantar a igreja. Essa palavra é para a igreja. Você é um instrumento de Deus, seja mais pequeno o que for, porque o débil chamou Deus para avergonhar ao forte. Aquilo que não é para desfazer o que é, para que nadie tenha orgulho de si mesmo, sino reconheça que o Senhor fez a obra na sua vida. Amém? Então, eu queria orar pelas pessoas que necessitam cobertura e têm andado sozinhas. Passa aqui na frente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vai estar sobre você. Em segundo lugar, o Senhor vai mostrar que pessoa você pode confiar, abrir o seu coração, contar os seus problemas, porque não tem problema que o Senhor não possa resolver. Não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. A única coisa que o Senhor não pode fazer é fazer a sua obra em alguém que não reconhece a sua necessidade. Então eu quero que você passe. Chega aqui na frente. Se você precisa de cobertura, chega. Não tenha vergonha. Não tenha esse pensamento que falarão de mim. Você precisa. O Senhor está aqui para te amar, para te cobrir, para te proteger, para te dizer quanto você é precioso para Ele. Ele quer que você seja sábio e cauteloso e que você saiba desviar-se do mal. Tem espaço ainda. Se você não tem falado dos seus problemas há muito tempo, venha aqui na frente. Venha. Deus vai te dar um conselheiro, um amigo, uma pessoa que o ajude a sair da sua necessidade. Assim como um dia eu tive uma pessoa que me ajudou. Alguém vai tomar conta de você. Vamos ficar de pé. Estenda sua mão sobre os irmãos. Pai amado, Pai bendito, o Senhor está aqui. O Senhor conhece todas as nossas necessidades. Muitas vezes, Senhor, temos nos sentido pequenos, inseguros, solitários, sem companhia. Muitos de nós estamos cansados, Senhor, com dificuldade de poder sair das nossas necessidades, dos nossos problemas. Perdoa, Senhor, por criticar, por julgar aqueles que o Senhor colocou sobre nossa vida. Perdoa, Senhor, por não ser sincero, por não ser honesto com eles. Senhor amado, eu renuncio a minha expectativa de essa pessoa que o Senhor tem sobre minha vida para me cobrir. Sei que assim como o Senhor trabalha com minha vida, também trabalha com todo líder, com toda pessoa que cubre nossa vida. Senhor, eu pretendo honrar, eu pretendo ser agradecido,
eu pretendo reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor tem poder para fazer em nós aquilo que nós precisamos, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu estou aprendendo a proteger a minha vida, estando sujeito a minhas autoridades. Senhor, eu me arrependo, porque as pessoas, muitas vezes tenho pensado que as pessoas que me cobrem não são pessoas dignas de honra, pelos seus erros ou pelas suas limitações. Hoje, eu quero aprender de Davi, que honrou Saul. Eu quero aprender de Ana, que honrou al sacerdote Eli. Eu quero aprender daquela mulher sirofenícia, grega, de origem sirofenícia, cuya filhinha estava possessa de espírito imundo. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio e postrou-se, e ela foi humilde. Senhor, queremos aprender do apóstolo Pablo, que fala: tratai todos com honra. Senhor, quero honrar meu pai, quero honrar a minha mãe, quero honrar meus irmãos, quero honrar meus filhos, quero honrar a minha esposa, quero honrar a meu esposo, quero honrar meu chefe, quero honrar meus servos. Eu quero aprender a ter alguém que me proteja, que me cubra. Eu quero entender que aqueles que você coloca, Deus meu, no nosso caminho, é algo digno e não um desperdício. Honrá-los. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nossos líderes espirituais, por nossos conselheiros, por aqueles que oram por nós, por aqueles, Senhor, que sentem dores de parto até que Jesus seja formado em nós. Obrigado, Senhor, porque não estamos sozinhos, porque o Senhor está aqui presente. Obrigado, Deus. Abençoa teus filhos, abençoa a tua igreja, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.